A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento quero trazer para você a palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E nesses poucos minutos que teremos juntos, que o Espírito Santo de Deus pegue as verdades da sua palavra e aplique ao teu coração. Quero falar com você sobre duas verdades e que essas duas verdades possam trazer fé e convicção ao teu coração. As duas verdades se encontram em Êxodo capítulo 3, no verso 7, que diz o seguinte: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Esse texto escrito no seguinte contexto, onde Deus teve um diálogo com Moisés, e nesse diálogo Deus aponta essas duas verdades. E as duas verdades que Deus aponta para Moisés é que Deus viu a aflição do seu povo e que Deus ouviu o clamor. Essas duas verdades precisam estar bem claras ao nosso coração, porque nós não servimos a um Deus que fica apenas observando como um telespectador. Pelo contrário, nós servimos a um Deus atuante no meio da história. Por isso, com essa verdade, quero trazer ao teu coração a convicção de que a tua história, a história da nossa nação, a história da humanidade, ela não está sendo escrita ao léu. Pelo contrário, nós servimos a um Deus que tem o controle nas suas mãos de toda e qualquer situação. Com essa verdade, quero trazer ao teu coração a fé e a convicção de que Deus tem o controle da tua história, da tua família, do teu contexto. Então descansa no Senhor. Verdades como: certamente vi a aflição do meu povo. Observe que Deus agiu na história dos israelitas. Eles estavam passando por um momento de aflição, numa terra de escravidão, na terra do Egito. E foi naquele contexto que Deus agiu naquele povo e transformou aquele lamento, aquele sofrimento, aquela angústia em libertação. Por isso, nesse momento, amado irmão, que o Espírito Santo de Deus possa assim aplicar a verdade e a convicção de que Deus permanece no controle da história e que nada acontece sem que Ele assim não o permita. Por isso a palavra do Senhor nos diz que não cai uma folha seca sem que o nosso Deus o permita. Até os cabelos brancos da nossa cabeça o nosso Deus sabe quantos tem. Então, queridos irmãos, todas as situações, todo o contexto, nós podemos descansar no Deus que tem o controle de toda a situação. Observe também no texto da palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2, verso 25, a seguinte verdade: E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Observe que Deus observou como eles estavam, a dor que eles estavam enfrentando, o sofrimento que eles estavam tendo, e Deus atentou para aquela situação. Observe também que o Senhor agiu na vida daquele povo. E com essa verdade, quero dizer para você que a tua história, o teu contexto, Deus também está observando, Deus também está vendo, e na hora oportuna, assim como Ele agiu na terra do Egito em favor dos filhos de Israel, Deus também vai agir nessa terra em teu favor. Você precisa apenas confiar, descansar no Deus que não perdeu o controle da história. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tua história está nas mãos do Senhor, porque Deus vê, Deus viu a situação dos israelitas, Deus também vê a tua situação, vê a situação da humanidade, e no momento certo um milagre vai acontecer, situações serão transformadas, porque Deus vê a situação e Ele vê para agir, Ele vê e age na situação. Ele sempre agiu assim. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 14, também nos afirma a seguinte verdade: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Observe mais uma vez que Jesus viu, e quando Jesus vê, Jesus age. Então, queridos irmãos, a tua história, o teu sofrimento não está sendo observado apenas por um Deus que é um telespectador. Pelo contrário, a tua história está sendo observada por um Deus que
age na tua história e a tua história será transformada, porque Ele se levantou em favor dos israelitas e Ele vai levantar em favor da tua vida, da tua família, em favor da humanidade. Outra verdade também destacada nesse texto é que o nosso Deus ouve o clamor. Queridos, saiba que o teu clamor, o teu lamento, o teu choro, ele não está sendo apenas ouvido ou jogado ao léu. Não, o nosso Deus, o Deus que você serve, o nosso Deus observa e ouve o teu clamor. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 34, no verso 6, que diz: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Observe que quando há um clamor, há também uma ação de Deus em favor daquele que clama. Se você está passando por aflição, e obviamente todos nós, no contexto mundial, no contexto de nação, estamos passando por aflições, o nosso clamor fará com que Deus possa agir em nosso favor. Observando essas verdades, nós podemos chegar à conclusão: se há aflição, Deus vê. Se há um clamor, Deus ouve. Se há aflição, Deus vê. Se há um clamor, Deus ouve. Porque, como diz Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nós temos alguém que se compadece das nossas fraquezas. Então, amados irmãos, essas verdades da palavra do Senhor, trazidas aqui nesses breves minutos, possam trazer convicção e fé ao teu coração dentro dessas duas verdades. Deus vê e Deus ouve. E assim a tua vida possa ser transformada pelo poder da palavra de Deus, sabendo de que o nosso Deus não está indiferente à história e à dor. Pelo contrário, Ele está no controle de toda a situação e no momento oportuno Ele se levantará ao nosso favor. E veremos sim a glória de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.